Gente, tudo bem? Bom, meu nome é Amanda e eu sou acadêmica de medicina da UFGD, a Universidade Federal da Grande Dourados, que é a minha cidade aqui no Mato Grosso do Sul. Bom, o meu intuito desse vídeo é contar um pouquinho da minha história até minha aprovação, para você que tá aí desanimado ou você quer escutar uma história que chegou ao objetivo, né? Bom, eu tenho 22 anos e como deu pra perceber, não passei direto do terceiro ano, não passei no primeiro ano seguinte, não passei depois, passei 5 anos depois. Sim. Então, eu entrei em alguns cursos antes de passar em medicina e eu tava fazendo um integral quando eu passei. Meu ensino médio não foi muito bom, sabe? Minha história de vida é essa. Eu entrei no ensino médio, eu saí da minha cidade, no Mato Grosso do Sul, e fui morar no interior de São Paulo. Numa cidade que tinha aproximadamente 7 mil habitantes. Aí você já imagina, tinha apenas uma escola de ensino médio na cidade e tal. Entrei, cheguei lá, assim, era incrível. Eu dormia todas as aulas e eu tirava 10 em todas as provas. Sim, aí eu peguei, uma professora lá me remanejou para outra sala, porque lá no interior de São Paulo, pelo menos, era assim na minha cidade onde eu morava e na época que eu estudei. Era assim, o primeiro A eram os melhores alunos, os mais dedicados, os que iam melhor. O B e o C, do turno da manhã, né? Eles eram, um era de mais bagunceiros e outro eram de pessoal que é mais devagar, assim, que não acompanha tão bem. Daí, como eu era aluna nova, eles simplesmente jogam qualquer um dos B ou C, sabe? Me jogaram no C, daí me remanejaram depois pro A. Só que eu sentia que aquilo ali não ia fazer com que eu alcançasse o meu objetivo, que era fazer medicina. E sempre foi, né? Daí eu resolvi prestar uma prova do ensino técnico numa cidade vizinha, né? Na ETEC. E passei. No segundo ano, entrei nas vagas remanescentes. Passei, entrei, comecei a estudar. Só que assim, meu intuito, melhor colégio público. Sim, melhor colégio público, mas ainda estava muito, muito, muito abaixo, assim. A gente não sabia o que era vestibular. Química, a gente só tinha MOL, que era basicamente regra de três. E a gente não era preparado para vestibular, a gente nem sabia como funcionava. O Enem ele não estava tão em voga. A gente até perguntou na época para os coordenadores, né, do colégio, nós falamos a necessidade de uma preparação para o vestibular. E eles alegaram assim: a ET não prepara para vestibular, prepara para a vida. Ok, tá bom. Mas, né, a gente precisa do vestibular para dar uma sequência na nossa vida, não? E foi meio que inútil, porque meu colégio ele se preocupava em, por exemplo, aulas de ações de cidadania, que na verdade, teoricamente seriam para ser aulas de cidadania, mas na prática era nada. A gente ia para colégio fazer nada. Produções artísticas, a gente ficava lá pintando, nada contra, mas, né, vamos preparar, né, terceiro ano, segundo ano. Vamos preparação para o vestibular, né? Não ter, tipo, 25% das aulas artes, entende? Daí, terminei o terceiro ano, bem frustrado, né? Porque eu sabia que eu nem sabia o que era vestibular e tudo, fiz o Enem meio que dormindo. E sabendo que eu ia entrar num cursinho para me dar uma preparação para vestibular e tal. Eu sempre fui boa aluna, assim, daquelas que tirava sempre 10, 9,8. E quando eu entrei no cursinho no ano seguinte, eu me senti uma topeira. Sabe que é uma pessoa muito burra? Eu me sentia muito burra. Não era pouco burra, era muito burra. Por quê? Eu não sabia nada. Química, eu não sabia nada, 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 nada. Por exemplo, eu lembro como se fosse hoje, sabe? Meu professor no cursinho, ele começou a desenhar uma ligação dativa. Desenhou uma molécula lá e tinha uma ligação dativa. Eu fiquei pensando, meu Deus, que é isso? Tipo, what the fuck is this? Aí eu, oh meu Deus, peguei, tipo, falei assim, meu Deus, que será que é isso, né? Não tô entendendo, não tem as ligações, não tem
Não tem que fazer 8, né? Não entendia. Aí eu levantei o braço, falei, professor, o que o senhor desenhou aí? Ah, é uma dativa, não dá pra ver, é uma flechinha. Eu fiquei pensando, tá, mas que porra significa essa flechinha? Tipo, meu Deus. Sim, tipo, hoje em dia eu falo, como eu era burra, mas na época eu me sentia muito burra, muito burra. Mas não era assim desinteresse, falta de interesse, era que eu não tinha um caminho pra seguir assim, sabe? Enfim. Aí esse ano de cursinho que eu fiz, ele tipo, nossa, meu conhecimento melhorou muito mesmo. Nos simulados eu até ia bem, assim, sabe? O cursinho que eu fiz era razoável. E nos simulados eu ia bem porque eu peguei o estilo que eram aplicados os simulados. Por exemplo, a gente estudou 2 meses a apostila 3. Vai cair só a apostila 3. Não vai cair, então, para os simulados eu estudava a apostila, revisava, assim. Mas no Enem, nos vestibulares, não é assim, vai cair exatamente aquela apostila. Não, por isso que meu desempenho foi condizente com o que eu levava nos simulados. Daí, apesar de bem nos simulados, e relativamente bem, razoável no Enem e nas outras provas. Bem, passou um ano, não fiz mais cursinho, não tinha como fazer cursinho. No final do ano, eu fiz aquele intensivão, sabe, de 1 mês, assim. E daí eu prestei, fiz Enem, tudo. No ano seguinte, né, que você faz o SISU, eu acabei passando em enfermagem e numa estadual aqui da minha cidade também. E acabei entrando no curso. Sim, eu só entrei mesmo, né? Só fui lá e fiz a minha matrícula e cancelei a matrícula, porque, gente, assim, nessa faculdade era um discurso de formador de ódio, assim, que me irritava, aquilo me fazia mal, eu chegava em casa chorando, tipo assim, eu escutava na aula assim, você não pode fazer sutura, não pode, mas você vai ter que fazer, vai, porque o médico vai mandar, se você não fizer, você vai perder seu emprego. Por que a equipe é médica, sendo que nós que fazemos a maior parte? Porque não sei, era uma coisa que me fazia mal, assim, porque eu acho que os profissionais, eles não têm que ser formados assim, sabe? Eu nunca tive o intuito de me formar em enfermagem, só entrei mesmo porque eu não passei, pra não ficar à toa, porque para as pessoas fazer cursinho tá à toa. Daí, cursei tipo nem 1 mês de enfermagem, desisti. Falei assim, não, meio do ano, vou dar um rumo na minha vida, vou entrar na engenharia. Por que eu vou entrar na engenharia? Porque eu vou mal em química, né? Porque aquele déficit meu do ensino médio, ele perdurou. E eu teria química nas segundas fases de medicina. Então, eu teria que saber química muito bem. Eu optei por entrar na engenharia para melhorar a física, química e matemática, mas matemática eu ia bem, mas mais física mesmo e química. E optei, então, eu passei em engenharia mecânica, engenharia civil e optei por engenharia química. Comecei engenharia química, não me arrependo, porque foi um curso muito bom, muito aprendizado, muitas amizades, assim, pessoas incríveis que eu conheci no curso. E, assim, entrar num curso universitário, às vezes você tá tão triste daquela parte de rejeição, de não ir bem, das pessoas perguntarem o que você faz na sua vida e você fala cursinho ou pré-vestibular, as pessoas, tipo, né, seu lixo, tipo, dá muita raiva e assim, o seu psicológico ele fica muito afetado. Quando eu entrei na engenharia, assim, eu melhorei muito nesse quesito, conheci pessoas e me distanciei daquele mundo e era outra coisa, assim, eu me sentia bem quando as pessoas perguntavam o que eu fazia e eu falava, faço engenharia, porque não era mais cursinho, não era mais pré-vestibular, eu fazia um curso bom, né, numa faculdade boa. Então, para mim, foi uma coisa muito boa, de muito aprendizado. E o meu objetivo principal, que era melhorar na química, foi alcançado, né? Porque eu fiquei muito boa em química depois de entrar na engenharia química. Só que não é uma coisa que você tem que pensar, eu sou muito ruim em química, vou entrar na engenharia química. Não vai, depende de pessoa para pessoa, sabe?
Pra mim foi bom, pra outra pessoa pode não ser. Às vezes compensa você estar no cursinho, porque assim, eu no cursinho adquiri um certo conhecimento de química. Então, quando eu entrei na faculdade, eu me aprofundei e me especializei na química. Às vezes, se você não entende a básica lá, tu vai entrar na engenharia química e vai levar pau. Então, assim, o que vale pra um não vale pra outro, né? Aí eu parei no segundo ano de engenharia química, falei assim, calma, né? Agora os conteúdos não estão batendo com os dos vestibulares, não são mais os conteúdos, são coisas muito mais aprofundadas, coisas que me levam tempo, me levam desgaste, assim, e eu não quero me formar em engenheira e tal. Continuei fazendo os vestibulares, tive um desempenho melhor, né, tal. Aí falei, pedi pra minha família pra eu fazer meio ano de cursinho. Entrei no meio ano de cursinho, né, que eu entrei no meio do ano. Aí, no meio do cursinho, eu me acidentei de moto. Sim. Então, eu tava lá no gás, ia 7 horas da manhã, voltava 10 horas da noite do cursinho. E no meio disso, faltando um mês para as provas do vestibular, um mês e uma semana, mais ou menos, eu me acidentei. Cara, meu mundo caiu, né? Assim, porque eu tava tão empenhada em passar logo, em conseguir, assim, porque eu me sentia preparada para passar. Só que, assim, a gente tem que aceitar os planos de Deus na nossa vida, né? Porque nem tudo é como a gente quer. E bem quando eu me acidentei nos vestibulares seguintes, eu não passei por uma questão, uma pessoa, duas questões, duas pessoas. Então, foi uma coisa assim que acabou comigo assim muito, eu fiquei muito chateada. Aí resolvi voltar para Curitiba, né, que era onde eu cursava engenharia e onde eu queria estudar. Resolvi voltar para Curitiba e assim, comecei a pensar numa segunda opção, coisa que eu nunca tive uma segunda opção. Mas eu comecei a pensar em outras profissões porque eu comecei a ver que o tempo estava passando, os meus amigos, meus colegas, todos formando, o pessoal que estudou comigo formado, e eu ali, estática, sabe, no mesmo lugar. Então, eu comecei a pensar nessa segunda opção com o coração aberto mesmo, sabe? E eu comecei a pensar no curso de odontologia. Eu consegui entrar no curso de odonto, que eu ganhei uma bolsa numa faculdade muito boa. E, assim, foi muito bom. O curso de odontologia é um curso apaixonante. Eu me arrependi de não ter entrado antes no curso de odontologia. E era um curso que eu tinha certeza que eu ia ser feliz se eu tivesse formada, se eu estivesse trabalhando. Eu não ia ser completa, porque, tipo, nunca tinha tido medicina. Mas eu ia me sentir feliz, sabe? Eu me sentia, sabe? Quando você ia lá na clínica, via as crianças da odontopediatria, as crianças especiais da odontopediatria, uma coisa tão linda mesmo, assim. E é um curso apaixonante, é um curso que eu teria contato com a parte cirúrgica, porque você tem procedimentos cirúrgicos que você pode fazer, tem trauma, você pode atender acidentado, sabe? Reconstrução de órbita, várias coisas você pode trabalhar. E era uma coisa que me atraía e eu não seria infeliz. Assim, me apaixonei pelo curso de odonto. Gostei muito mesmo. Mas só que eu continuei fazendo os vestibulares. E daí eu fiz. E passei, assim. Uma coisa que eu falo é que a gente tem que aceitar o que Deus planeja na nossa vida. Eu tava assim, crente que eu ia viver o resto da minha vida em Curitiba e ia ficar lá. E quando eu menos esperei, na prova da UFPR, que era uma prova que eu considero mais fácil do que a prova da minha faculdade, porque a minha faculdade não tem segunda fase. Então, no meu ponto de vista, a prova da Federal do Paraná era muito mais fácil do que a prova daqui. A primeira fase, né? Então, na Federal do Paraná eu fui muito mal. Por quê? Porque eu queria o FPR, fui muito mal. Então, assim, eu acho que a gente tem que abrir nossos horizontes, não se prender só num lugar. Porque se eu ficar só naquela, só quero o FPR, ia ter feito a prova da UFPR, ia ter me fudido e não ia ter feito essa daqui e não ia ter passado, né?
Então, assim, o meu comparativo de notas do que eu tirei da UFPR pra cá, eu tirei muito menos. Eu não fui nem pra segunda fase, eu fui muito mal. Muito, muito, muito mal mesmo. E aqui eu fui bem, assim, sabe? Eu acertei, tipo, 10 a mais que o corte. Então, 10 ou 11, não lembro. Acho que 11. Então, assim, eu fui muito bem. Passei primeiro na minha categoria, né? E, assim, eu fiquei muito feliz. Porque eu passei na minha cidade, que era, assim, os únicos lugares que eu pensava em fazer era o FPR ou o FGD. E, assim, estar em casa, estar na sua família, estar com seus amigos, é uma coisa muito boa. E fazer o curso que você sempre sonhou. Então, assim, veja meu caso. Depois de anos tentando, entrei em vários cursos e eu consegui passar. Então, por que você não consegue também? Todo mundo consegue. Eu passei, eu não estava estudando, não estava fazendo cursinho, estava estudando razoavelmente, né? Quando dava, porque entre artérias, veias, nervos e muitas coisas, e os tecidos e embriologia, e, enfim, entre muitas coisas, eu tirava um tempinho e estudava, não estudava 20 horas por dia, igual o povo tem uns loucos aí que dormem 4 horas. Não estudava tudo isso, mas eu me planejava certinho. Estudava um pouquinho, estudava um pouquinho, estudava um pouquinho. E principalmente abrir seus horizontes, mas focar nas provas que você vai fazer. Porque isso é essencial. Você não pode tirar para todo lado, porque as provas têm estilos e tudo mais. E assim, gente, só não consegue quem desiste. É clichê a frase? É, tudo bem. Mas é a verdade, né? Todo mundo pode, todo mundo tem capacidade. Não deixe acreditar, não se deixe envolver pelo que falam. Ah, que você não pode, que você não é capaz. Porque todo mundo pode de verdade, tá? E aproveita que ainda tem tempo aí para as provas e estude. Mas se organize, tá? Beijo.